Olá, 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 aqui para mais um bate-papo com duas assistentes virtuais. E hoje tenho aqui duas AVs financeiro raiz. Pensa em duas pessoas de financeiro que assim, a hora que eu selecionei, tava ali montando minhas entrevistas, eu falei, essas duas tem que botar juntas aqui, porque as duas vêm de uma trajetória muito forte, né, na área financeira, na área de números, e conseguiram trazer toda essa experiência que tem de vida ao longo, né, de toda a sua carreira trabalhando com o financeiro, conseguiram colocar essa experiência para trabalhar para elas e hoje utilizam suas habilidades para ganhar dinheiro com aquilo que fizeram a vida toda na CLT, só que agora por conta própria. Uma honra receber aqui hoje querida Cíntia Fischer e a Gabriela Oliveira, para compartilhar com a gente um pouco do que é sair do mercado tradicional de serviços financeiros e vir para o mercado digital, se tornando aí um dos profissionais mais necessários hoje, né, do mercado digital. Entre todas as carreiras do digital, vai lá, copywriter, designer, social media, assistente virtual, gestor de tráfego. A verdade é que todos esses profissionais precisam dessas garotas aqui e de outros profissionais de serviços financeiros para o quê? Cuidar da gestão financeira da sua empresa, do seu negócio, sua gestão financeira pessoal, porque sem organização financeira, nenhuma empresa sobrevive. Certo? Certíssimo. Cíntia, como é que é a tua história? Você trabalhou por mais de 20 anos na área de finanças. Sim. Minha carreira toda eu desenvolvi na área de finanças. Uhum. E quando eu decidi ser AV, eu falei, só pode ser em financeiro. Que é a minha área, né, de excelência. E eu domino e eu faço com amor e carinho. Sim. Então fica ótimo. Muito bom. E você, Gabi? Eu também trabalhei muitos anos numa companhia, não exclusivamente no financeiro, mas eu era responsável na área pela parte financeira, por fechamento, reporte, a contabilidade. E aí você começa a trabalhar em casa, né? Assim, fala, por que eu não posso oferecer isso para as pessoas? Né? E você começa a ver o quanto que é necessário e as pessoas realmente precisam disso, né? Então, muito bom ter feito essa transição e poder fazer isso hoje. Eu queria começar essa nossa conversa, queria ouvir vocês um pouquinho. Qual que é a diferença, Cíntia, que você enxerga entre trabalhar com financeiro em uma empresa, trabalhar com financeiro por conta própria, atendendo diversos clientes de diferentes nichos? Bom, primeira coisa, você tem que ter organização, Uhum. né? Para você trabalhar como AV, você já tem que ter uma organização sua, porque você não vai ter um chefe. Sim. E numa empresa você tem aquela estrutura, você tem equipes grandes, você já tem todo um processo que você tem que se incluir. Agora, quando Exato, né? A empresa tem lá o processo do financeiro e você tem que se encaixar ali naquele processo. Exatamente. E como AV, você tem a possibilidade, né? O poder de escolher o cliente e aí você saber, eu quero trabalhar com serviços. E aí você adequar o jeito do seu trabalho de financeiro para aquele cliente, definindo os processos, responsáveis, prazos e atendendo o que o cliente precisa, né? No meu caso, que eu falo que eu sou AV raiz, que eu sou personalizada. Então, o cliente, o que ele precisa, eu tento atender, né, o máximo possível para que ele fique feliz. Que eu acho que esse é o sucesso das parcerias, né? Sim. Que seja bom para ambos os lados. E com relação a gente falou, né, você desenha o seu jeito de atender, você desenha os seus processos, você escolhe até, né, que tipo de clientes quer atender. Isso traz muito mais realização profissional, né? Nossa, Como é que você compara? Olha o sorriso. Como é que uma alegria! Como é que você compara essa parte de trabalhar em uma empresa com algo que você já gostava, que era o financeiro, e hoje? Qual que é a diferença para você desse trabalho por conta própria? Nossa, a diferença é a liberdade, flexibilidade e, para mim, acima de tudo, é o poder de escolha. Esse, para mim, é o mais significativo, que você escolhe a sua forma de atuação, com que cliente você quer trabalhar. E prestando serviços financeiros, tem muita coisa padronizada, mas cada empresa tem a sua particularidade.
Sim. Então, a gente tem que se atentar e focar nisso também. Uhum. Com relação à flexibilidade, muita gente acha que é meio falso quando a gente fala que trabalhar como assistente virtual tem flexibilidade. Agora, especialmente falando dos serviços financeiros, os serviços financeiros, eu acredito que são os que mais trazem essa flexibilidade, essa possibilidade de você trabalhar de acordo com a tua programação, né? Sim, é ótimo, porque o que você depende do horário do cliente? A aprovação de pagamentos, por exemplo. Então, ele tem a regra do horário que ele aprova. O resto do trabalho você pode fazer em qualquer horário, meia-noite, de sábado, de domingo, aí você vai no shopping de terça. Essa flexibilidade, ela é real. Eu sei que as pessoas estranham um pouco, né? A gente também no começo fala, é verdade? Gente, é muito real e é maravilhoso. Muito bom. Gabi, você fez essa transição, né? Depois desse... Também passou por diversas questões, né? Circunstâncias da vida pessoal que vão acontecendo. Mas como é que é pra você hoje? Que você já está com quantos clientes? Hoje eu tô com 5 clientes. Com 5 clientes, se consolidando aí na carreira, se consolidando como essa profissional que trabalha bem focada ali nos serviços financeiros. Qual que é a principal vantagem para você em trabalhar da forma que você trabalha hoje? Bom, além de tudo que a Cíntia já falou, também ter a possibilidade de ficar com os meus filhos em casa, né? Melhor coisa. Sem essa obrigação de estar disponível num horário comercial, poder fazer aquilo que eu tenho facilidade em fazer, e isso eu acho fantástico. A gente consegue fazer o trabalho assim, né, super desdobrado, porque é o que a gente tem de experiência, tem de conhecimento. Então, poder trabalhar de casa, ficar com meus filhos, com a minha família, isso para mim é a melhor coisa. A Cíntia falou de organização, né? Dessa necessidade de ser organizado. E aí, eu trabalhei com financeiro bastante tempo, né? Quando eu comecei como assistente virtual, eu ofereci serviço financeiro por muito tempo. E eu falo uma coisa que é engraçada, que eu acho que as pessoas devem ter uma visão, assim, que, nossa, Camille deve ser super organizada, Camille faz tudo certinho. Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, por que você não procrastina, né, Camille? E eu, tipo, nossa, claro que eu procrastino, como qualquer ser humano. Mas o fato é que eu, na minha vida pessoal, eu sou extremamente desorganizada, bagunceira, gente, totalmente. O meu marido sofre, meu marido é organizado e eu sou bagunça. Mas quando eu entro no modo profissional, modo trabalho, eu sou extremamente organizada. E por que eu tô dizendo isso? Porque talvez as pessoas nos ouçam e pensem assim, nossa, mas eu não sou organizada, eu não tenho jeito. Dá para aprender a ser organizada no trabalho, com o trabalho, né? Aprendendo os processos, aprendendo a criar essa organização, mesmo e quem sabe depois até transpor isso para a vida pessoal também. Mas além da organização, o que você enxerga que você trouxe de habilidade já tua para o trabalho com o serviço financeiro? Bom, primeiro, assim, o conhecimento em Excel, porque eu sou a rainha da planilha. Vamos viajar, vou fazer uma planilha. Eu também. Minha vida é uma planilha. Impressionante. Vamos ao mercado, vamos fazer uma planilha, né? Então, acho que isso é uma facilidade. Sim. E às vezes você pega um cliente que ele não tem esse processo financeiro bem estruturado, ou um processo de fechamento. Então, quando você começa a apresentar isso, e às vezes não é nada assim super elaborado, uma planilha organizada que vai facilitar a visão do cliente, e fala, nossa, Uau. é desse jeito? Então, acho que esse foi uma coisa que me ajudou bastante, né? E também sempre a minha vontade e a minha necessidade de ter uma rotina. Eu sempre precisei muito disso na minha vida. Ainda mais trabalhando com filhos em casa, né? Se a gente não tem rotina, a gente não se organiza. Então, antes da organização, a rotina. E a rotina sempre fez parte da minha vida para tudo. Minha rotina matinal, minha rotina de almoço. Então, hoje, isso também ajuda muito em organizar o meu trabalho.
Você tem uma história muito legal, Gabi, de uma cliente tua, psicóloga. Sim. Você começou a trabalhar com ela há muito tempo? E como é que foi esse começo, né? Sim, a gente começou, a princípio ela queria só agenda, só Tá. gestão de agenda, e eu na conversa falei, não, me traz o financeiro também, porque você vai ver que vai ser importante para você, né? E aí ela passou, então, eu acho que vai ser bom, porque realmente me dá muito trabalho ficar cobrando o paciente, imagina, né? A própria pessoa que faz a muito terapia, chato, fazer a né? cobrança. Aham. Então, eu comecei a fazer isso. E aí, no primeiro mês, que a gente fez o processo completo, né? Um mês fechado, que eu fiz a cobrança, instituí data, prazo de pagamento, fiquei em cima, emiti nota. Quando fechou o mês, eu mandei um relatório para ela, e ela, antes de ver o relatório, ela me ligou e falou assim, Gabi, o meu faturamento aumentou esse mês? Tá vendo o poder do serviço financeiro? Eu não Só de contratar a profissional já... Ela estranhou, ela falou, eu não atendi mais pacientes. Como que meu faturamento aumentou? Eu falei, não, você só está recebendo o que você tem que receber no prazo. Então, ela estava tão perdida na recepção do valor, que ela já não estava mais sabendo o que estava entrando, se era do mês, quem pagou, quem não pagou. Então, ela se assustou, teve... Óbvio, o paciente que pagou em atraso, que eu fiz essa cobrança e tal. Meu faturamento aumentou. Eu falei, não, você está recebendo o que você tem que receber. Então, ela falou, puxa, isso fez toda a diferença para mim, né? E agora a gente já também está conversando para aumentar um pouco mais essa questão. Ela já enxergou outras possibilidades do trabalho dela, até no digital. Ela, você vai me ajudar? Eu falei, com certeza, né? Faz a diferença. Quando a pessoa não enxerga o financeiro, ela não sabe nem como que tá andando a vida dela. Vocês encontram muita bagunça no financeiro dos clientes de vocês? Como é que é esse dia a dia, assim, esse início de trabalho com o cliente? É difícil. No começo, sim, mas agora não tem bagunça, não. Vocês botam ordem em tudo. Igual a Gabi falou a questão do faturamento, eu tive uma experiência, questão de pagamento. Eu falei, você assina, tem duas assinaturas do Enotas, por quê? Não sei. Você está pagando isso, né? A gente começou a revisar as faturas do cartão, um monte de coisa que paga e não utilizava. Então, tem essa questão da redução de custos também. Sim. É bem interessante, eles adoram isso. Acho que quando a gente começa com um cliente, principalmente que é pessoa física, né? Normalmente a pessoa, ela derrama tudo que ela tem ali de informação financeira. Sim. E a gente, como gosta muito de organizar e fazer umas planilhas, né? Você organiza e a pessoa realmente consegue enxergar a vida financeira dela, com o que ela tem para pagar e descobre os buracos, né, de pagamento. Puxa, tô pagando isso a mais, não precisava. Então, tem bastante desorganização e, lógico, acho que é um papel, quando a gente trabalha como financeiro, também é um papel de oferecer soluções, facilidades, não dificultar a vida, ela vai me encher de planilhas, não é esse o propósito, né? É facilitar, que a pessoa veja, assim, gerencialmente a vida dela. Acho fantástico, assim, bater o olho e ver tudo. Eu acho legal a gente falar, né, pra quem tá nos assistindo e ainda é novidade esse tipo de serviço, a pessoa pensa, mas quem é o cliente que paga para alguém cuidar do financeiro? Então, contem um pouquinho aqui para nós quais são os nichos de clientes, né, que vocês têm hoje ou que vocês já atenderam em algum momento. Hoje eu atendo infoprodutor e escola de yoga. Tenho influenciador digital também, designer e videomaker. Então, eles adoram. Está bem especializado no mercado digital, né? Eu já estou querendo me especializar mesmo no mercado digital, porque daí eu vou aprendendo muito. Sim. Vou estudando outras coisas e ajudo no negócio também. O que eu falo para os clientes, eu falei assim, eu sou a diretora financeira da sua empresa, você não percebeu ainda. Mas eu vou dando as ideias e tudo mais, porque o nicho do mercado digital, assim, ele é imenso. Então, quando as pessoas falam que não encontram os clientes, aí eu fico assim, gente, vai lá no mercado de trabalho, acompanha lá o novo mercado. Tem muita gente que precisa, é uma infinidade. Sim. Então, isso é muito bom, mas eu quero nichar mesmo o mercado digital. Mas, Cíntia, o que você acha que a pessoa que te ouviu agora falar do mercado digital, tá lá no CLT, tá lá de assessor...
assistente financeiro sênior, tá lá estagnado na carreira, trabalhando igual doido, sem perspectiva de crescimento, te ouviu falar isso aqui agora, é o mercado digital. Que tipo de habilidade você acha que a pessoa precisa desenvolver para se inserir nesse mercado? A principal habilidade é a comunicação, né? Não precisa só fazer o vídeo e tal, mas a forma como que você se comunica. Não tá falando que a pessoa tem que virar ali celebridade do Instagram. É a abordagem. O jeito né? de falar a comunicação, porque para mim, assim, a comunicação ela envolve o comportamento, a abordagem, sim. e aí que você conquista a pessoa, que chama a atenção na conversa. Então, a sua postura. Então, postura em todos os lugares, né? Mas ali no mercado digital, você ter aquela postura daquele pessoal que está lá. Não adianta que no começo eu cometi esse erro, com uma postura do mercado corporativo. E aí não dá. Eu falei, nossa, eu estou usando uns jargões, alguns comportamentos que não casa, né, com essa turma. Então isso eu fui me adaptando, mas a comunicação assim ela é essencial. É onde você vai conquistar e cativar o cliente. Eu quero saber de vocês, que também quem não conhece muito, não está por dentro desse mercado, quem ainda está no corporativo, pensa, mas por que o cliente vai contratar uma pessoa qualquer para fazer o financeiro? Por que alguém vai terceirizar o financeiro ao invés de contratar um funcionário? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, por que o cliente contrata vocês ao invés de contratar um funcionário fixo CLT? Bom, acho que o primeiro ponto é o cliente tem ganho em contratar uma prestação de serviço, né? O funcionário CLT, ele é um custo que não é só o salário, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos que a gente pode colocar para o cliente. Fora que vamos combinar que se for contratar um CLT com a experiência dessas duas aqui, né? Com o tempo de serviço dessas duas aqui, não tem quem pague esse salário. Tá vendo? Todo cliente que contrata a gente já ganha um bônus. Exato, é verdade. Então, acho que esse é um ponto importante do cliente pensar, né? O que vai valer a pena. E também, a gente, como facilitadora, mostrar que ele não precisa de uma pessoa presencialmente trabalhando com isso. Ele não precisa. Se você passa a tua experiência e mostra que você trabalha com a segurança da informação, que isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas talvez tenham receio por isso, né? Falar, poxa, mas vai trabalhar com números, acesso, a conta, mas a gente trabalha com a segurança da informação, sempre muito preocupado, o cliente só vê vantagem, ele vê vantagem. E complementando, o pessoal do mercado digital já não tem essa barreira. Exato. Já quer trabalhar à distância, então já eliminou uma barreira. Olha que maravilha. É verdade. É muito bom. Cíntia, como é que você vê a tua própria evolução na prestação dos serviços financeiros? Porque quando começa, né, a trabalhar por conta própria, ainda carrega muito, né, do peso do mundo corporativo. Quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar, né, sobre as cascas do CLT que a gente precisa tirar. Como é que foi teu processo de adaptação ao trabalho por conta própria? Bom, para eu me adaptar, eu levei 1 ano para me adaptar. Porque eu queria atender o cliente como eu faria no corporativo. E aí eu falei, gente, eu tô fazendo muita coisa e o cliente está começando a ficar assustado. Olha só. Eu falei assim, então eu fui percebendo isso, então nesse período de 1 ano, né, do primeiro cliente, desse 1 ano eu falei, gente, então não, vamos olhar cada cliente menos. Aí eu falei, vou entregar menos? Não, eu vou entregar o que o cliente precisa. Essa é a diferença. Então para mim foi a maior diferença, porque no corporativo você tem aquele bloco de coisas, igual ela falou de reporting e contabilidade que eu fiz também. Então você vai com aquela coisa muito grande. Mas tem cliente que não precisa daquilo tudo. Agora, eu tenho um cliente que já é maior que sim. Já tem, além do tradicional contas a pagar e receber, tem questão de reunião mensal, com resultado, indicadores. Então, esse eu já entrego mais como corporativo. Agora, tem outros que eu entrego menos. Mas é atender bem o cliente. Então, quem vem do corporativo precisa entender que é um novo mundo. Por isso que é boa a especialização em serviços financeiros para ver. Sim. Porque a gente tem experiência, mas a gente não tem o formato.
E como a V, você trouxe para nós o quê? O formato. Sim. O formato que dá certo. Gabi, você tem intenção de, em algum momento, nichar para algum tipo de cliente específico, né? A Cíntia trabalha ali com o mercado digital em geral, quer se especializar cada vez mais. Eu sou a favor de que se comece, né, como generalista e ao longo do tempo vá realmente nichando para conseguir falar mais a língua do cliente, para saber, né, melhor os detalhes, ainda mais quando a gente fala de financeiro, de interações com a contabilidade, que cada cliente tem uma especificidade ali, né, uma necessidade. Como é que você se vê nesse cenário? Eu pretendo sim, para o ano que vem, nichar. Eu também comecei muito generalista e acho que a própria prestação de serviços vai também nos dando uma estreitada no caminho, no sentido de você olhar o nicho e poder se especializar. Ainda tenho dúvidas de uns 2 nichos aí, mas com certeza eu vou sim seguir para isso, com a prestação de serviços financeiros para algum nicho, talvez no próprio mercado digital, mais nichado dentro do mercado digital. Então, ainda. É bem possível que eu vá por aí. Cíntia, como é que você enxerga as perspectivas aí do trabalho financeiro, tendo em vista automação, inteligência artificial? Vocês falaram do Excel, né? O Excel mesmo já vai ter um chat GPT lá dentro. Como é que você vê? Olha, é um paradoxo. Por quê? É bom, mas as pessoas querem relacionamento. Não adianta eu só fazer uma planilha, tal. Ela quer que eu sento, vamos lá, vamos conversar. Você dá aquele carinho para falar que precisa cortar tal despesa. Então, assim, é o relacionamento. É boa a tecnologia? Ótimo. Mas você precisa saber aplicar. Mas as pessoas vão contratar, mesmo com toda essa tecnologia, elas continuam contratando pessoas que saibam aplicar e dê o resultado que elas precisam. E é bom para nós, para vocês, prestadoras de serviço, porque você consegue atender mais clientes em menos tempo, né? Também lançando mão de ferramentas assim de... Exatamente. Exato. Inclusive o que tem na FAB, várias ferramentas que tem lá, e a gente vai pegando. Eu assisti uma aula, né? Eu adoro ficar assistindo. Eu falei, gente, aprendi isso aqui, ó, isso aqui como que eu não sabia? Então, cada vez, mesmo que se falar, a gente tem experiência, mas sempre aprende alguma coisa, as coisas evoluem, por isso que a gente tem que estar sempre constantemente atualizado. Agora, você tocou num ponto que é bem bacana da gente falar também, que é o seguinte: quem trabalha no mundo corporativo pode ter a maior experiência do mundo ali com processos do financeiro, mas precisa aprender as ferramentas que são utilizadas para a prestação de serviço financeiro, né? Vocês tiveram medo no começo? Acharam que talvez não pudessem conseguir sair da caixinha do mundo corporativo por algum motivo? Eu tive, assim, bem honesta, tive, porque eu penso assim, a gente, no mundo corporativo, a empresa já tem um processo e você se encaixa. Então, a empresa tem sistema, né? A empresa tem um manual, um fluxo, e, de repente, quando você vai oferecer os seus serviços, você não tem um sistema e talvez o cliente não tenha também. E isso aconteceu comigo. Falei, tá, eu já tinha até mandado a proposta. Falei, mas e se ele aceitar o que eu vou fazer? Mas eu comecei a pesquisar e falei, não, olha, já tem isso, tem essa coisa que eu posso oferecer. Então, dá medo, sim, mas quando você começa a estudar dentro da realidade da prestação de serviços, você vê que sim, tem excelentes alternativas que o próprio cliente às vezes não tem e você pode sugerir, né? E hoje, por exemplo, eu tenho 3 dos meus clientes que usam o mesmo sistema que eu sugeri, né? Então isso é ótimo, porque também a gente acaba ganhando tempo, né? Já tem a facilidade da ferramenta, mas eu tive assim esse receio no começo, mas é sempre possível, né? A gente tem que se preparar para poder executar. Muito bom. E medo de não conseguir clientes? Todo mundo tem esse medo, né? Mas lá no seu curso tem... Olha! Eu estou fazendo propaganda porque é verdade.
Eu não precisei prospectar cliente. Aham. Eu falei, ai, gente, que tá pensando que eu tô me achando. Não, porque eu entrei na plataforma da Sim. Just, depois que eu fui certificada, Ah, e os clientes me acharam lá. Sim. Aí depois veio indicação e me acharam sempre através de você. uhum. Então eu não tive essa experiência. Mas quando eu assisti a FAV e vi que tem algumas aulas que mostram passo a passo, eu falei, Exato. gente, até eu consigo fazer. Aham, Sim. E dá resultado. E é excelente. Então, Cíntia, tem esse caminho. fazendo um exercício, né, de voltar um pouquinho no tempo e, puxa, vou largar o certo da CLT, pelo duvidoso da prestação de serviços. Você teve esse enfrentamento alguma vez, interno, assim? Eu tive antes de decidir, Tá. porque eu estava no corporativo, aí eu falei, não quero mais isso, vou achar o que eu vou fazer da minha vida, achei você. Quando eu comecei a assistir os seus vídeos, tudo, eu falei, é isso que eu vou fazer. E eu tinha medo, porque como que eu vou abrir uma empresa, né? Igual você era gerente na loja, eu era gerente numa empresa, eu já tinha uma carreira, eu falei, vou largar tudo, porque todo mundo fala isso, né? Nossa, você vai largar tudo? Eu falei, vou largar o quê? Eu quero ser feliz, agora. Não posso ficar aqui. Esse era o meu ponto. Então, e o primeiro enfrentamento dentro de casa, né? O meu marido, ele falou, agora ele já tá gostando, né? Claro. Tá amando esse modelo, mas no começo ele falou, você vai largar o corporativo para fazer isso e tal? Eu falei, vou. Mas foi assim, difícil mais uma vez. Acho que determinação é uma coisa importante para todas nós que vai fazer essa migração da carreira. Você tem que falar, eu vou conseguir, eu quero ser feliz e vai dar certo. Não tem outra opção. Então, isso é internamente... quando eu falei isso para mim, ninguém mais me desviou do caminho. Fiquei bem focada. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas é gratificante. Mas é muito gratificante, porque vai dar certo. Eu já tenho o método, já segue o método. Segue o passo a passo. O que mais mudou no dia a dia de vocês, de rotina mesmo? Como é que era a rotina antes, lá no mundo corporativo? Como é que é a rotina hoje, Cíntia? Bom, não ficava em casa, né? Aí você trabalha, que você quer ter uma casa bonita, mas você não fica nela. Sim. Hoje não, eu trabalho em casa, posso trabalhar fora, em qualquer lugar, vou encontrar uma amiga para almoçar, trabalho junto. Então, toda essa flexibilidade e acompanhar o crescimento da minha filha. Isso para mim foi essencial, 13 anos. Então, porque já faz 4 anos que eu sou AV. Sim. Então, pegar toda essa parte da adolescência, levar na escola. Gente, a gente vai ter saudade um dia. Levar, pegar na escola. Então, aproveitar esse momento porque ele vai passar. Então, foi uma decisão que eu tomei também por isso. E viver, o que eu falo, viver bem e feliz todos os dias. Acordar feliz. Aí as pessoas falam, não pode ser. Gente, você acorda no seu horário, você toma o seu café da manhã. Sem pressa. Sem pressa, você faz as suas coisas, vai na academia, vai no salão. Para mim não tem vida melhor. Aí todo mundo fica olhando, fica assim, gente, experimenta. Porque às vezes o que eu já ouvi, Camille? Mas você é assistente, você deixou de ser gerente para ser assistente. Falei, gente, tô na pior fazendo personal de quarta tarde. Eu falei, então tudo bem, porque para mim nomenclatura nunca foi importante, né? O cargo em si. Porque hoje a questão é estar bem, até as questões pessoais que eu tive ultimamente, é você viver bem hoje, agora, feliz com a sua família. E a assistência virtual em serviços financeiros, para mim, foi a chave. Foi a chave que abriu aquela porta, assim, do paraíso. E não é exagero. Parece, né? Mas não é. A Gabi concorda? Super concordo, com certeza. A gente, quando está numa empresa, você vende o seu tempo integral, quase, para uma empresa, porque não é só o tempo de serviço, não são só as 8 horas, tem o tempo de deslocamento também. Sim. Então, se você for pensar, você está vendendo 4 horas a mais no seu tempo só para chegar num lugar. Isso também sempre me pegou muito, e né? a tua mente tá sempre alugada ali também, sim, né? Sim, sim. Você tá assim, puxa, deixei o filho em casa, mas eu tenho que trabalhar e trânsito. Então, assim, isso também não fazia mais sentido para mim. Isso não encaixa no que eu quero. Então, quando você deixa de ter essa necessidade de deslocamento, né? Você fala, puxa, posso acordar um pouco mais tarde hoje.
não tenho que estar em nenhum lugar. Então, é muito bom. Muito bom. Eu tô aqui impactada com a fala da Cíntia, porque a gente já se conhece há muitos anos. Você é aluna de qual ano? Eu sou a turma de julho de 2019. Julho de 2019, antes de pandemia. E eu não tinha escutado tanto você falar ainda como eu escutei hoje. Nossa, uma energia sensacional, e a tua motivação para se tornar assistente virtual e o jeito que você vive a vida hoje, e me impactou muito de verdade isso que você disse. Mas você era gerente, agora é assistente, você largou de ser gerente para virar assistente, porque foi um conflito que eu mesma tive lá atrás, quando eu comecei em 2015, de deixar de ser gerente de loja, multinacional, equipe de 20 pessoas, glamour, porque, né, trabalhava com moda, o glamour, para virar uma assistente. E aí, mas você vai ficar marcando a agenda das pessoas, resolvendo problema nos outros. Sim, porque eu quero liberdade, quero qualidade de vida, quero realização profissional no sentido de que, puxa, eu tenho uma vida integrada, uma vida onde eu posso ser feliz agora. Fiquei de verdade muito mexida com a tua fala e muito feliz de conhecer um pouco mais e poder ouvir isso de você. E agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, falamos de vários pontos aqui, mas eu quero saber, vocês não precisam dizer números, se não quiserem, se quiserem dizer também, não tem problema, não precisamos falar em números, mas a questão financeira, de retorno financeiro comparado, né, do mundo corporativo, ok, vocês tinham supercargos, gerências, não sei o quê, mas como é essa questão de retorno financeiro hoje? Bom, para mim, hoje é excelente. Eu recebo mais do que quando eu era gerente. Ah, é? Sim. Caramba, gente. Pois é. Há 2 meses atrás, bati essa meta que eu mesma coloquei, assim, né? Eu falei, vamos lá, vamos... Tá há quanto tempo prestando serviço? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu falei, vamos colocar essa meta então. Vamos, a hora que igualar o salário que era da CLT, aí a gente... Bateu a meta. Aí a gente dobra a meta. Ótimo. E há 2 meses atrás, eu cheguei nessa meta e mais do que quando eu era gerente. Caramba, Gabi, parabéns. Eu ainda não ganho mais por uma questão de escolha. Porque eu, perto da minha família... Gente, mas que eu fico arrepiada com essa mulher. Eu te contei a história do meu pai, eu estava acompanhando ele no processo dele, então eu tinha esse tempo. Se eu pegar muitos clientes ou crescer agora, eu vou perder uma coisa que é muito importante, valiosa para mim agora. Então eu estou muito no agora. Então agora, por isso que amanhã no evento eu vou falar. Eu quero saber o que eu vou fazer em 2024, porque agora eu tenho um tempo a mais para me dedicar, para aumentar a minha renda, mas a renda é ótima, cada um tem uma necessidade, tem outros rendimentos, enfim. Mas é você poder escolher, eu quero ter mais clientes agora, eu quero ganhar mais. Sim. Então falar, eu quero, porque tem cliente. O que eu comentei com você antes, eu não quero mais cliente agora, porque eu estou focada, né, na família. Mas aí os meus clientes abrem outras empresas. Aí eu já tenho outros clientes. Então, uma outra coisa que eu assim, uma coisa que eu penso, às vezes não pensam dessa forma, porque eu também não pensava. A gente quer mais cliente. Só que se eu tenho bons clientes, por que eu não ofereço mais serviços para eles? Exato. Que é o que aconteceu comigo. Então, como eu sou contadora de formação, eu faço declaração de imposto de renda há anos. Ofereci para eles. Todos ficaram felizes. Nossa, descobri dinheiro parado que eles tinham para receber. Então, foi um serviço a mais para os clientes bons. Porque a partir do momento que você tem um bom relacionamento, você vende mais coisa para o mesmo cliente. Mas agora, 2024, é o meu crescimento. Estou em busca de bons clientes. Atenção, bons clientes. Bons clientes do mercado digital. Muito obrigada. É fantástico conversar com vocês. Obrigada. Pessoal, obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.